Bom dia, estou passando aqui para deixar aí uma correção sobre o PET, né, do primeiro ano. Vou explicar aí todas as atividades para vocês, né, são só 5 perguntinhas aí, mas vamos fazer a correção das 5 perguntas. É muito importante que você entenda essa matéria. Essa matéria é uma matéria que cai muito em Enem, que é a matriz energética, né? Inclusive tem alguns conceitos aí muito importantes sobre o que é renovável, o que não é renovável. Então é muito importante que você entenda aí toda essa matéria, viu? Matéria de Enem, muito importante. Na número 1 aqui está falando sobre a questão de observe a charge a seguir e responda. No A está falando qual o problema ambiental apresentado na charge. O problema ambiental aí é o derramamento de petróleo, né? Então, é uma mancha preta aí na charge, né? Então, derramamento de petróleo. O B, qual a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Então, assim, ali eles estão falando, né? No segundo balãozinho, ele fala assim, é a nossa parte dos royalties. Royalties é o dinheiro que é pago pela extração dos petróleos aos países. Então, os países têm direito a royalties, né? São os ganhos. Então, assim, os passarinhos estão fazendo uma crítica, né? Falando que a parte deles é a sujeira, né? O que sobra. A natureza, muitas das vezes, sofre com a questão de quando vai ser feita alguma matriz, retirada alguma matriz energética. Então, é uma coisa muito complicada aí toda essa problematização aí entre natureza e matriz energética, né? Essa matriz energética, como o petróleo, é uma matriz muito poluidora. A C, qual a fonte de energia que está sendo representada? É uma fonte não renovável, né? Aí a gente tem uma fonte não renovável que é o petróleo. O petróleo ele não se renova, né? Existem alguns cientistas que afirmam que até em 40 anos a gasolina, o petróleo, né, tudo aquilo que vem do petróleo, o óleo diesel, vão desaparecer. Então, se a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome, brevemente a gente não vai ter mais essa matriz aí. O número 2 tem um gráficozinho. Nesse gráfico está mostrando aí a cor clara de 1973 aí e a cor escura 2006. Vamos para as perguntas. Aí tem petróleo, carvão, gás natural, né? Bem tranquilo. A. Descreva como era em 73 a matriz energética e quais alterações observadas em 2006. Se você observar, você vai ver que em todos esses anos aí, ó, a matriz ela foi mudando ao longo dos anos, tá vendo? Inclusive aí o carvão, o gás natural, tá vendo? Ele sempre teve uma relação, mas a mais utilizada era já o petróleo, 46,1% era de petróleo. E se você observar, em 2006, o petróleo ele recuou, ele passou para 34,4%. Isso quer dizer que outras fontes de energia estão surgindo. Inclusive a gente tem visto já até mesmo na questão dos carros, né? Dos caminhões, carros elétricos, híbridos, né? Então assim, as frotas de países desenvolvidos sendo transformadas, como por exemplo é o caso da Europa, né? Que hoje já está falando aí em carro elétrico, né? Na China, até os ônibus já são todos elétricos. Então, essa questão aí da dependência do combustível, da gasolina, né, do petróleo, parece que vai diminuir nos próximos anos aí, mesmo porque é uma fonte que ela é esgotável, né? O petróleo é uma fonte esgotável. Depois, o B está falando o que ocorreu com o petróleo. Ele está diminuindo, né? Ele está tendo uma queda, né? Ele tá mostrando aí uma queda e eu já até fiz aí a explicação para você. O 3 e o 4, você tem que ler esse textinho aí que está falando sobre as fontes de energia, né, utilizadas no Brasil. A principal matriz energética brasileira são as hidroelétricas. Aqui pelo nosso relevo, né,
A gente tem muito a questão das hidrelétricas, tendo Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, e aqui em Minas Gerais a gente tem Furnas, Central Elétrica, né? Entre outras, né? Mas essas duas aí são as duas de maior destaque, né? Que é Itaipu e Furnas Central Elétricas. Também temos a questão da utilização do pré-sal, né? A gente encontrou uma gigantesca reserva de petróleo, né? Então, assim, a gente tem aí um país que tem bastante utilização, né? Lá no Maranhão, a gente tem nos Lençóis Maranhenses, se eu não estou enganado, a gente tem aí agora a produção de energia elétrica, né? Através dos ventos, a eólica. Então, assim, no Brasil a gente poderia gerar energia aí de várias maneiras. O 4 está perguntando aí sobre a questão de geração de gás metano, né? Que é um gás que é muito gerado na limpeza e na construção das hidrelétricas. E o 5 está falando aí sobre um país, está falando assim: suponha que você seja um construtor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispõe de poucos recursos hídricos e sem reservatório de combustíveis fósseis. Então, aqui eu utilizaria a fonte eólica. Por que a fonte eólica? A fonte eólica porque tem ventos constantes e a chuva não atrapalha em nada. Então, qualquer coisa aí vocês podem me perguntar. Estou à disposição no meu privado. Vocês podem ir me perguntando qualquer coisa que vocês tenham dúvida. E amanhã, quinta-feira, eu vou postar aí como que eu quero que faça a segunda semana dos pets. Muito obrigado e até mais. Se cuidem.